queridos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Mais uma vez, é um prazer estar aqui para nós discutirmos um pouquinho mais a respeito dos tópicos da matemática, dando então prosseguimento aos nossos estudos e já adiantando um pouquinho a matéria para nós conseguirmos então finalizar esse tópico até a próxima aula e finalmente entrar nos conteúdos de ciência, certo? Então, ainda a respeito do algoritmo convencional, nós temos aqui algumas sugestões de materiais para serem utilizados em jogos de matemática. Então, como vocês podem observar, temos aí palitos de fósforo, temos macarrão, temos feijões, palitinhos de churrasco, e aí nós podemos inserir várias coisas, tá? Podemos inserir palito de picolé, tampas de garrafa, uma infinidade de materiais. Por que é importante nós frisarmos o uso de materiais simples? Porque nem sempre você terá à sua disposição, a depender da escola, a depender do nível social dessa criança, da família na qual essa criança está inserida, nem sempre você irá dispor de materiais sofisticados, de uma mesa pedagógica, de jogos muito elaborados. E como nós sabemos que o investimento em educação, infelizmente, ele é muito precário, é importante o professor possuir o conhecimento de técnicas, de procedimentos, em que ele possa fazer uso de materiais simples, tá? E não perder qualidade. Utilizar material simples não significa perder qualidade, porque tudo dependerá de você, professor ou professora, como você conduzirá esse processo. Isso que faz toda a diferença. Então, o estágio 3, dentro daquela sequência de Piaget, mas no nosso caso o segundo estágio, que é dos 7 a 11 anos, é o estágio das operações concretas. Então, aqui, a criança que perpassa o terceiro, o quarto, o quinto ano, ou seja, ela já está ali de meados para o fim do Fundamental 1, ela é ainda dependente, na maioria dos casos, da visualização dos objetos referidos para operar. O que isso significa? Se o objeto não estiver no campo visual dela, ou seja, não estiver à frente de modo que ela consiga ver, ela terá dificuldade em entender a persistência ainda daquele objeto e pensá-lo de forma abstrata. Tá? O pensamento abstrato aqui ele ainda é complexo para essa criança. Isso quer dizer que ela opera concretamente, apesar de seu nível de abstração estar cada vez maior. Então, a abstração vai aumentando, mas ainda não é no nível suficiente para que ela consiga realizar todas as operações de forma abstrata. Então, ela consegue classificar, ela consegue seriar e compreender a relação entre número e numeral, estrutura de espaço, tempo, a realização de operações básicas com estratégias próprias ou por meio de estratégias formalizadas, ou seja, aquelas que o professor em algum momento ensinou, algo que ele repassou. Ela é capaz de observar quantidades, de conservar a quantidade mesmo em situações desafiadoras, como apresentar as mesmas quantidades em situações diferentes. Então, agrupar sementes em um montinho e depois espalhar a mesma quantidade e realocar essas sementinhas para construir, para formar aquele mesmo conjunto ali. E aqui nós entramos, então, na atividade que nós adiantamos lá atrás, certo? Nessa ferramenta muito útil e muito rica, que é o ábaco. Então, o ábaco é um dos muitos instrumentos de cálculo que ajuda na compreensão do sistema de numeração decimal. Então, além de ser um ótimo auxiliar na compreensão do algoritmo convencional ou contas de armar, facilitando o entendimento na noção de vai empresta, etc. Então, pode ser construído com materiais diferentes e formatos diferentes. Um dos mais comuns é o vertical. Alguns colegas, inclusive, fizeram uso dessa estrutura de ábaco, né, de colocar os anéisinhos, os arquinhos aí nas pilastras, certo? Então, as argolas representam as unidades, as dezenas, as centenas e os milhares, que são unidades de milhar, de acordo com a posição da direita para a esquerda. É possível encontrá-lo pronto para comprar no seu formato original com as argolas de correr. Aquela que eu mostrei para vocês, tá? Aquela que eu mostrei para vocês naquela nossa aula. Esse é o modelo que eu mostrei para vocês. Então, a Sofia já está encantada com ele aqui, pelas cores, pela mobilidade. Olha só, está animada para mexer no ábaco.
Nós temos aqui informações importantes a respeito dele, tá? Partindo aqui da unidade, dezena, centena e milhar. Olha, minha filha, 1, 2, vamos lá. 1, 2, 3, vai, passa para a mamãe ver você passando. Joga ele, afasta ele para cá, assim, ó. Aí ele move, ó, tá vendo? Então, esse processo de explorar materiais concretos, tá? Isso aqui é um material concreto, é muito rico, muito, para a criança é indispensável. Porque, pessoal, quando nós trazemos instrumentos, materiais tangíveis, ou seja, algo que a criança consiga pegar, que ela consiga se envolver, isso faz parte do que nós chamamos de aprendizado ativo, o active learning. Ou seja, a criança, ela participa do processo. Ela não fica como plateia, você lá falando e ela só ouvindo. O fato de ela participar torna muito mais efetivo. Querem um exemplo? O próprio ábaco. Seria muito mais fácil para vocês eu simplesmente pegar o ábaco e trazer. Ó, pessoal, o ábaco funciona assim, assim, etc. O que nós promovemos quando vocês confeccionaram o ábaco? Aprendizado ativo. Você está ativamente, você está como um sujeito participante nesse processo. E isso faz toda a diferença. Porque, Marca, o nosso cérebro ele funciona nessa estrutura, ok? E daí nós temos, então, a sequência utilizando o ábaco para compreensão do valor posicional. Ou seja, de acordo com a posição daquele algarismo, qual é a representação que ele está exercendo nesse momento. Ok? Então, nós temos aí o exemplo A, B, C e D. No exemplo A, 102, no exemplo B, 1992, no exemplo C, 73 e no exemplo D, 836. Como é que fica essa representação? Olhem só, eu vou fazer no ábaco aqui e vocês fazem no ábaco de vocês em casa, tá? O ábaco que vocês estão visualizando na tela, ele está assim, ok? Sem essa peça aqui, com as argolas móveis. Então, nós faremos de conta que essas argolas não estão aqui, tá bom? No sentido de posicionadas aqui à esquerda, para vocês estar à esquerda, ela não tem valor. Ela tem valor quando ela se posiciona à direita, ok? Então, no primeiro nós temos, começando pela unidade, né? Quantas unidades? De trás para frente, o número 102. Qual é o último número? 2. Então, eu coloco 2 lá. 1, 2. O zero está aqui, vai ficar o zero representado, ou seja, sem posicionar nenhuma peça. E uma centena, ou seja, aqui, ó. Aqui eu tenho 102. No segundo exemplo, exemplo B, o que nós temos? No caso do exemplo B, o que nós temos? Nós temos a representação de 1992, começando de trás para frente. 2, né, 2 unidades. A casa do 9, 90, 9 aqui, 9 centenas dá 900, porque como é que funciona aqui, né? Para que não embole aí a cabeça de quem ainda não conseguiu compreender. 1000 é eu colocar uma unidade de milhar. Aqui eu tenho, ó, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Se eu coloco tudo aqui, não tenho nada. Quando eu posiciono para cá, aí eu tenho os valores. Então, aqui eu tenho 10.000, ok? Daí eu tenho 1000, fazendo de frente para trás, para que fique bem claro. 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1900. O 90, 9, né? 9 dezenas. Uma dezena, 10. Duas dezenas, 20. Três dezenas, 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, 1992. Joinha? No caso, no terceiro exemplo aí, volta tudo. 73. Eu recorro à dezena e à unidade. Então, uma dezena, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 73. Ok? No caso D, 836. Então, eu tenho centena, dezena, unidade. Quantas centenas? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800.
836, ok? Agora, prosseguindo para um caso mais de experiência, né? Ou seja, trazer elementos que envolva a criança, informações a respeito da criança ou de algo que ela vai interagir, para que seja, então, construído, configurado e representado no hábito. Sua idade hoje. No meu caso, eu tenho 2 dezenas de vida e 7 unidades. 20, 2, 4, 6, 7. Aqui está a minha idade. No caso da Sofia, dá para representar nesse aba? Não dá para representar nesse aba, porque ela não completou 1 ano de idade. Então, ela não tem nem a metade disso aqui vivido ainda, certo? Mas no caso dos alunos, 6 anos, aí você vai colocar lá 6, ou 7, ou 5, ok? Então, aqui conta. O ano em que estamos, daí eu recorro lá a sequência dos milhares, 2020. Entendido? Ano que vem, 2021, 2022, 2023 e assim vai. Sempre lembrando aqui, ó, milhares, centenas, dezenas, unidades. Um número par com 3 algarismos. 600. Então, 100, 200, 300. Pode ser qualquer número. Um número terminado em 0 e maior que 90. 100, eu pego uma centena e coloco aqui. Pode ser 200? Também. Pode ser 1000? Também. Ele só precisa ser maior que 90. Um número maior que 500 e menor que 1000. Ih, uma infinidade, né? Pode ser 500 e 1. Ok? E aí você estabelece os parâmetros e vai desenvolvendo a atividade com os alunos. Aí estão as representações. Olhem, sua idade hoje, 6 anos. O ano em que estamos, no caso da apostila, né? 2012. Um número par com 3 algarismos, 122. Um número terminado em 0 maior que 90, 100, que foi o que nós fizemos. Um número maior que 500 e menor que 1000, 631. E aí são centenas de possibilidades. Aqui nós temos outras representações. Represente no ábaco os números decompostos e escreva-os embaixo. 2 centenas e 4 unidades. Dá quanto? 204. 6 centenas, 600. 2 dezenas e 6 unidades, 26. 1 centena, 7 dezenas, 2 unidades, 172. 5 dezenas, 50. Esse exercício aqui ele é excelente para quem não conseguiu compreender ainda como funciona essa questão posicional, tá? Do algarismo convencional. Pelo amor de Deus, quem não conseguiu entender, me procure. Mande uma mensagem no WhatsApp, mande uma mensagem no grupo. Professora, eu não entendi. Nós temos que dar um jeito de todos entenderem. Isso é indispensável, tá bom? Eu sei que tem vários alunos que entraram nessa disciplina esse ano, esse semestre, sem compreender esse conteúdo. Mas isso não pode se manter assim, não, tá? Então, você precisa aprender isso, além de já estar aí praticando a tabuada que eu passei semana passada. Na verdade, anterior, mas ontem de fato. A semana passada, de fato, ela foi cobrada. Aqui nós temos, então, multiplicação. Delícia. A aprendizagem da multiplicação deve ser realizada com base em 2 enfoques. Primeiramente, um interligado à adição de parcelas iguais e outro com raciocínio combinatório. O que isso significa? Primeiro, vamos entender a adição de parcelas iguais. Eu pego, você vai pagar um pão. Então, digamos que você fosse comprar 10 reais de pão e você quer parcelar no seu cartão 5 vezes. Precisa ser dividido de forma igual, ok? Então, você vai pagar 5 parcelas de 2 reais. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Professora, eu posso fazer isso no aba? Pode. Eu tenho aqui, ó, 10. Quero dividir esse 10 aqui em 5 parcelas. Como fica? 2, 2, 2, 2 e 2. Eu tenho 5 parcelas iguais. Quanto é que eu tenho aqui no total? 10. Quero dividir para 3. Em números inteiros dá? Não, porque vai ser 3, 3, 3 e vai sobrar 1. Sozinho aqui, ó, sem completar. Tá? Isso aqui já entra em outro conteúdo. No caso ali, 2 vezes 4. 4 mais 4. Então, vou lá.
4 mais 4. Aí eu peço para o meu aluno somar. Ele vai juntar tudo. Se ele não souber tabuada, se ele estiver só compreendendo a estrutura do algoritmo, o que vai acontecer? Ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Até ele entender que o 4 mais 4, então, deu 8. 4 vezes 2 vai ser o quê? 2 mais 2 mais 2 mais 2. Eu tenho 4 parcelas de 2. Somando tudo isso, quando ele contar, dará 8. Isso aqui é... A adição, ela é a base da multiplicação, ok? Então, se a adição não ficou sólida, se o aluno não entendeu bem, multiplicação ele não vai entender de forma nenhuma. Agora, o raciocínio combinatório, que vale a verificação de quantas possibilidades há para se formar pares com duas coleções. Então, se uma menina tem 3 saias e 2 camisas, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir, sabendo que suas saias são vermelha, rosa e preta e suas camisas amarela e branca. Então, nós temos aí, ó, as camisas amarela e branca. Deixa eu marcar para vocês ficar mais fácil. Camisa amarela e branca, aqui no exemplo. E as saias. Saia vermelha, saia rosa, saia preta. Quantas combinações nós temos? Então, se eu tenho 2 tipos de camisa e 3 tipos de saia, quando eu fizer a multiplicação, né? Fizer a combinação. A camisa amarela com a saia vermelha. Então, aqui eu tenho uma combinação. Camisa amarela e saia rosa. Eu tenho mais uma combinação. Segunda combinação. Camisa amarela e saia preta. Eu tenho a terceira combinação. Agora, se eu trocar a camisa amarela pela branca e combinar com as saias. Camisa branca e saia vermelha. Quarta combinação. Camisa branca e saia rosa. Quinta combinação. Camisa branca e saia preta. Sexta combinação. Então, quando eu tenho aqui 2 tipos de camisa e 3 tipos de saia, e eu multiplico, ou seja, 2 vezes 3, o meu resultado será 6, como está exposto aqui na armação. Joia? Por que é importante ensinar conta? Para que o aluno entenda a razão daquele cálculo. E ensinar o problema, né? Não a conta, o problema. Por que é importante explicar com um caso concreto o problema? Porque o aluno vai olhar 2 vezes 3, tá, e daí? O que isso significa? Aqui nós estamos utilizando exemplos de uma menina. Posso utilizar o exemplo de um menino? Claro. Eu posso combinar uma camisa com um short, uma bermuda, uma calça, um chinelo. Então, isso vai variar de acordo com a sua criatividade ou mesmo a criatividade dos alunos. Você pode iniciar esse conteúdo, inclusive, indagando. O que vocês geralmente vestem? Eles vão dizer, tia, a gente veste blusa, veste camisa, veste short, veste saia, veste vestido. E daí você pode ir montando. Pode, inclusive, eu lembro bem quando eu fazia a terceira série, numa aula de ciências, a professora, para explicar a questão do corpo humano, fez aquele velho desenho no papel 40, deitou as crianças no papel 40, e aí nós tivemos que riscar o coleguinha no papel 40 para, então, entender o formato do corpo humano. Você pode confeccionar um boneco desse de papel 40, recortar em EVA, eles mesmos recortarem, fazer a sainha, a camisa e ir lá montando o boneco, põe na lousa e vai explicando. Ah, professora, é muito trabalho. É trabalhoso. Obviamente que é trabalhoso. A responsabilidade de escolarizar uma criança é uma das maiores missões que uma pessoa pode receber. Tá bom? Não é simples. Não é fácil. É trabalhoso. Mas é possível ministrar uma educação de qualidade. Então, se você utilizar esse tipo de instrumentos que vão tornar a aprendizagem lúdica, que essa é a abordagem, tá? A criança não vai esquecer isso nunca mais. E ela vai compreender a lógica por trás da multiplicação. Não será apenas 2 vezes 3. Serão 2 camisas e 3 saias. A combinação disso dá 6 possibilidades diferentes daquela criança se vestir. Ah, tia, quando eu for para o shopping eu vou usar essa combinação. Quando eu for para a praça eu vou usar essa combinação. Quando eu for para a igreja eu vou usar essa combinação. Na escola eu vou utilizar essa combinação. E assim você vai fazendo com que aquilo entre na realidade, entre na rotina da criança e se torne efetivo. Isso faz toda a diferença. Agora, utilizando então a sequência de adição de parcelas iguais, nós temos aqui
alguns exemplos para que o aluno, de forma lúdica, tá, pintando e tal, ele consiga fazer essa associação. Então, 4 vezes 5 está sendo pedido para que o aluno pinte. Então, vamos fazer aqui a pintura, tá? Pintar com a mesma cor. O que é 4 vezes 5? São 4... Deixa eu fazer de uma forma que não cubra a conta, tá? Eu vou só circular. Porque ele pintando com lápis de cor, não vai cobrir como aqui. Então, 4 vezes 5 é o mesmo que 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ah, tia, consegui. Agora, o que é 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3? Ah, tia, aí eu tenho 5 vezes o número 3. Então, é isso aqui, ó. 5 vezes o 3. O que é o 2 mais 2? É o 2 duas vezes. O 2 duas vezes. O que é o 3 mais... Aqui seria um x, tá? Não é um mais, não. Aqui é um x. Ó. Foi um errinho aí de digitação. 3 vezes 8 é o mesmo que 8 mais 8 mais 8. O que é 2 vezes o 6? É 6 mais 6. Tia, o que é 4? Vou pegar uma cor. Tem poucas cores aqui. 4 vezes o 10. No caso, 3, né? 3 vezes o 10. É 10 mais 10 mais 10. E, finalmente, 5 vezes 7 é o 7 5 vezes. Vou colocar aqui o 7. 7 mais 7 mais 7 mais 7. Entendido? Então, no caderninho da criança vai ficar dessa forma. Escreva a adição correspondente a essas multiplicações. Aí, aqui o aluno já vai desenvolver, né? Então, 5 mais 5, 10. Daí, ele tem aí 2 vezes o 5 é o 5 mais 5, ou seja, 5 duas vezes. 8 vezes 2. 8 vezes 2 é o 2 8 vezes. 5 vezes 6, o 6. 5 vezes o 5, 4 vezes o 7, 3 vezes e assim sucessivamente, joia? Chegamos então ao tópico da divisão. E aqui alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de exercícios que podem ser utilizados. Então, primeiramente, um probleminha. Um videogame custa em média R$1.000. Quanto custará cada parcela se o valor for dividido em 4 vezes? Posso utilizar o ábaco? No caso de bloquinho, sim, né? No caso de eu pegar aqui 1.000, aqui eu tenho 1.000, tá? Porque eu tenho 10 centenas, então eu tenho 1.000. Claro que eu não poderia fazer 250 aqui em cada uma delas, mas eu posso fazer em 5 parcelas, 200, 200, adaptando o problema, tá bom? E a minha recomendação é que vocês utilizem, procurem utilizar, claro, vai depender do material didático disposto, né? Que você estará utilizando, se é algo concedido pela escola, determinado pela escola, se você terá discricionariedade para, então, escolher e aplicar o melhor material da sua concepção. Mas a minha recomendação é sempre que forem utilizar exemplos, utilizem exemplos que chamem a atenção das crianças. Videogame é uma coisa que eles amam. Nessa fase, então, eles adoram videogame. E você brincar e fazer, contextualizar, né? Perguntar quais são os jogos. Ou então, quanto é que custa um videogame? Ah, professora, um PlayStation 4, que é o mais recente, está custando tantos mil. E se eu for comprar e vou dividir, vou ter que parcelar, porque eu não vou conseguir pagar esse PlayStation todo de uma vez. E daí você vai brincando, vai se divertindo com a situação, tá bom? E não fazer aquela coisa taxativa, aquela coisa cansativa, maçante, mas torne isso algo prazeroso. Segundo caso, nós estamos trabalhando com a sequência da divisão por repartição, tá bom?
Um álbum de figurinhas tem 576 figurinhas. Quero dividi-las igualmente em 64 páginas. Quantas figurinhas deverão ser coladas em cada página? A estrutura do cálculo aqui é semelhante, tá? A forma de armar e de dividir é semelhante. Segunda tipologia, sequência usando a divisão, comparação ou medida. Então, primeiro, em um prédio de apartamentos, uma reforma custou R$ 6.150. Para cobrir as despesas, os moradores de cada apartamento deram R$ 150. Quantos eram os apartamentos? Eu já tenho uma lógica diferente. Por quê? Como será a estrutura de divisão que eu precisarei fazer aqui? O raciocínio, ele parte de uma concepção diferente. Em que sentido? Eu irei dividir os 6.150 por 150, que dará 41, para então entender a quantidade de apartamentos, certo? Exemplo 2. Preciso distribuir 1.230 refrigerantes em caixas. Em cada caixa cabe 24 refrigerantes. Então, quantas caixas ficarão completas? Quantos refrigerantes caberão na caixa incompleta? Como é que eu posso fazer essa divisão? Essa divisão é aquele exemplo de divisão que se eu for fazer aqui, ó, olha só. Vou pegar 1.230 dividido para 24, ó, deu quebradinho. Então, é o tipo de conta que precisa ir para o papel, tá? De que forma? Eu faço aqui minha armação, 1.230, fazer isso no cursor aqui não é muito bonito, dividido por 24. E aqui entra aquela velha estrutura de continha, tá bom? É claro, pessoal, que quando o aluno chegar nessa complexidade, em problemas com essa complexidade, ele precisará já ter passado pela estruturação mais básica, tá? 4 dividido para 2, entender essa lógica de dividendo, divisor e etc. Dará para trabalhar tudo isso? Não, porque o tempo não nos permite. Mas vamos lá. O 12 eu não consigo dividir pelo 24, tá? Porque ele é menor nessa estrutura de conta. Então eu pego 123. Aqui, se o aluno souber a tabuada de 12, já vai ficar muito mais fácil. Por quê? Como assim saber a tabuada do 12? A tabuada do 12, ela não é muito comum, né? Ela é bem menos comum até do que a tabuada de divisão, a tabuada de subtração que eu passei para vocês. Mas, quando o aluno domina a tabuada do 11, do 12, do 13, principalmente os números primos, que são números um pouco mais complexos de nós trabalharmos com eles, porque eles dão contas bem, números não redondinhos, né? Então, o 11, o 13, o 17 são números assim que eles dão, na hora da divisão, dão aquela travada na mente. Então, se o aluno conseguir, se for trabalhado, que conseguir ele consegue, mas se for trabalhado, se ele for estimulado nessa tabuada, as tabuadas eu recomendo até a tabuada do 19, tá? O aluno aprendeu a tabuada do 2 ao 19, de multiplicação. Pode ser de soma também, mas principalmente a de multiplicação, tá? Daí ele vai saber já que 12 vezes 5 é 60, que 12 vezes 8 é 96. Então, de cabeça ele já saberá isso e ele vai conseguir raciocinar que 24 é o dobro de 12. Então, ele consegue pensar que para chegar na proximidade, ele precisa apenas multiplicar por 5. 5 vezes 24 vai dar 120. O que vai sobrar aqui? Eu baixo o 3 e o 0, tenho 30. Eu sei que vou multiplicar, vai dividir aqui, né? 30 por 24 vai dar 1. De 24 para chegar ao 30, 6. Então, quantas caixas ficaram completas? 51 caixas. Quantos refrigerantes caberão na caixa incompleta? 6. Joia? Às vezes o aluno olha para aquela conta e pensa, ai meu Deus do céu, e ele gasta assim um tempo absurdo numa conta como essa, por não dominar esses passos anteriores. Então, por isso que eu digo a vocês, e eu retifico aqui o que eu estou falando, aliás, ratifico o que eu estou falando. A tabuada é indispensável, tá? Você aí que não domina a tabuada, treine tabuada, passa a tabuada para os seus filhos, para os seus sobrinhos, porque a tabuada ela muda a aprendizagem nesse campo da matemática, tá? Ela é um elemento chave aí. Sem a tabuada haverá demora, haverá uma chance muito grande de o aluno cometer erros e cansaço.
Porque você ficar batendo cabeça para encontrar esse número sem ter esse raciocínio leva um tempo absurdo. Isso desgasta o aluno e impede que ele tenha um cálculo de qualidade. E aí nós entraremos então na próxima aula nas nossas queridas frações. As frações são maravilhosas para trabalhar. Muitas pessoas têm dificuldade nessa área. Eu já peço a vocês que indiquem lá no grupo quais são as dificuldades de vocês e que já comentem com relação à aula de hoje. Como foi aí a assimilação desses tópicos e o que precisa ainda ser trabalhado para que eu possa trabalhar com vocês. Um beijo gigante, que Deus abençoe vocês. Uma semana plena a todos, de realização, de aprendizado acima de tudo, tá? Muita paz a todos e é isso aí, permaneçam firmes nos estudos.